aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o nosso canal, que é um canal voltado para você que deseja aprender um pouco mais de química. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de divulgar o nosso canal, ok? Muito obrigado! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal, com o professor Walter Félix. No vídeo de hoje nós estaremos resolvendo a segunda parte do concurso 2020 da SpaceX. Estaremos resolvendo as questões restantes da prova B, ok? Iniciaremos a resolução da questão, a resolução da prova, com a questão 37. Tá? A questão 37 é uma questão que fala sobre o diagrama de fases. Diz aqui, o diagrama de fases são gráficos construídos para indicar uma condição de temperatura e pressão de uma substância e suas mudanças de estado. Cada uma das curvas do diagrama indica as condições de temperatura e pressão nas quais as duas fases de estado estão em equilíbrio. Aqui nós temos o diagrama de fases da água, como ilustrado aqui na questão. Nessa região aqui eu tenho a fase sólida, aqui eu tenho a fase líquida e aqui eu tenho a fase gasosa. O que nós temos de interessante nessa questão? É uma questão que plota a pressão em função da temperatura. Ele marca as três regiões dos três estados físicos. Aqui, nessa curva, nós temos a transição do sólido para o gasoso, a curva de sublimação. Aqui, ao longo dessa curva, nós temos o sólido para o líquido, que seria a fusão, e aqui nessa curva nós temos a vaporização, ou evaporação, ok? Então, aqui ao longo da curva, se a água for pura, a transição está acontecendo em temperatura constante. Diz assim o enunciado, Baseado no diagrama e nos processos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. A temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da pressão. Então, a primeira coisa que ele está dizendo aqui é que a temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da pressão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está dizendo que a temperatura de fusão, aqui, essa curva, aumenta com o aumento da pressão. Então, aqui a minha pressão está aumentando. Vamos lá? Então, vamos pegar um ponto aqui qualquer. Aqui é o ponto de início da fusão. Então, qualquer ponto à esquerda dele, eu vou ter uma pressão maior. Então, quanto mais à esquerda, maior essa pressão. Peguei aqui um ponto. O que está acontecendo? A minha pressão é maior do que a pressão atmosférica.
ou a pressão do ponto triplo, mas em compensação, tá? A minha temperatura é menor do que zero e não maior, como estava sendo dito, né? Sendo assim, a afirmação 1 ela é falsa. Vamos lá voltar. Afirmação 1. É uma afirmação falsa. Afirmação 2. Na temperatura de 100 graus Celsius e 218 atm, a água é líquida. Então, vamos lá. A primeira afirmação. Vamos lá. Segunda afirmação. 100 graus Celsius, 218 atm. Essa região aqui é o da água líquida. Então, a afirmação 2, tá? É uma afirmação verdadeira. A afirmação 3. A água sólida, gelo, sublima a uma pressão de vapor superior a 1 atm. Vamos lá para o gráfico, né? Vamos lá. Primeira afirmação, segunda afirmação, terceira afirmação. Aqui a curva de sublimação, tá vendo? A curva de sublimação até o ponto triplo tem pressão inferior a 1 atm. Tá? Qualquer ponto aqui, até o ponto triplo, é inferior a 1 atm. No ponto triplo, por exemplo, é 0,06 atm. Aqui, nesse ponto, é inferior e aqui ainda é mais inferior ainda. Ok? Então, a afirmação 3 é uma afirmação falsa. Vamos lá para a última afirmação. Afirmação 4. Na temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 0,06 atm, a água encontra-se na fase sólida. Então, vamos lá. Primeira afirmação, já fizemos. Segunda afirmação, terceira afirmação. Vamos para a quarta afirmação. Então, 0 graus Celsius, 0,06 atm, o ponto está dentro da região da fase sólida, então a afirmação 4 é uma afirmação verdadeira. Com isso, gente, vamos voltar aqui. Com isso, voltando lá nas opções, né, eu tenho as afirmativas 2 e 4 como sendo verdadeiras. 2 e 4, a resposta é letra C. Ok? Vamos lá. Próxima questão. A questão 38, né, ela inicia com a definição de fenômeno físico, né, reação química e fenômeno químico. Né, de maneira geral, né, reação química é toda transformação que modifica a natureza da matéria, e fenômeno químico, né, a composição da matéria é alterada. Reação química e fenômeno químicos apresentam basicamente a mesma definição. Já no fenômeno físico não há reação química porque, né, não há mudança, né, da composição dos materiais. Considere os conceitos supracitados e as transformações representadas pelas equações a seguir. Então, nós temos aqui, ó, a afirmação 1, CaCO3 mais CaO mais CO2. Tá? O carbonato de cálcio está formando óxido de cálcio e CO2. Óxido de cálcio e CO2 são substâncias diferentes de carbonato de cálcio. Então, a afirmativa 1 corresponde à de uma reação química. Então, ok. A afirmação 2, a água líquida passando para a água gasosa. Isso aqui eu estou apenas mudando o estado de agregação da água, não estou mudando a composição da água.
então 2 se trata de um fenômeno físico. A afirmativa 3, gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando água. A equação não está balanceada, mas eu estou formando uma nova substância. Então, a afirmativa 3 é sim uma reação química. A afirmativa 4, eu tenho carbono grafite mais CO2, carbono grafite mais O2, formando CO2. CO2 é uma substância diferente do carbono grafite e do O2, então a afirmativa 4 também representa uma reação química, então tenho como resposta as afirmativas 1, 3 e 4 como representação de reações químicas. O gabarito é letra D. Questão 39, ok? Questão 39. O fósforo branco de fórmula P4 é uma substância bastante tóxica. É utilizada para fins bélicos como arma química de guerra em granadas fumogêneas. Isso aí é granada. Eu devo ter copiado da internet errada. Pode ser obtido a partir do aquecimento do fosfato de cálcio, areia e coque em forno especial. E aqui eu tenho a reação química balanceada. Vou até copiar essa reação química aqui. Questão 39. Vou estar copiando aqui para o nosso quadro branco, porque possivelmente nós teremos que utilizá-lo. Mais SiO2, 6 mol de SiO2, mais 10 mol de carbono no estado elementar, 6 mol de CaSiO3, mais 1 mol de P4, mais 10 mol de CO. Ok? Vamos continuar. Afirmativa 1. O fósforo branco é classificado como substância iônica polar. Vamos lá. Vamos partir para o nosso quadro branco. Afirmativa 1. O P4 é uma substância iônica. É isso que ele está dizendo no enunciado. Qual é a definição de uma substância iônica? A substância formada a partir da combinação de um elemento doador mais um elemento receptor de elétrons. Mas aqui, na molécula do P4, eu estou combinando apenas átomos de fósforo. O fósforo pertence à família 15, então ele tem 5 elétrons na última camada. Por via de regra, ele será um receptor de elétrons. Toda vez que eu combino receptores de elétron, a substância não é iônica, é uma substância covalente. Então, a afirmativa 1 é uma afirmativa falsa. Afirmativa 2. O fósforo branco, P4, é classificado como uma substância simples. Verdadeiro, eu não preciso nem ir para o quadro branco. Por quê? Toda substância simples é formada apenas pela combinação entre elementos químicos iguais. No caso do P4, ele é formado apenas por átomos de fósforo, então ele é sim uma substância simples. Então, na questão 39, eu tenho a afirmativa 1 falsa
E a afirmativa 2, verdadeira. Vamos continuar. Afirmativa 3. A geometria da molécula do monóxido de carbono é angular. Vamos lá. Quadrinho branco. Afirmativa 3. Monóxido de carbono angular. Né? Aqui eu tenho uma molécula diatômica. Tá? Moléculas diatômicas têm, por via de regra, serem moléculas lineares. Ok? Se a molécula é linear, ela não pode ser uma molécula angular. Logo, a afirmativa 3 ela é falsa. Se vocês estiverem ouvindo aí o meu cachorro latindo, não se assustem, né? Ele está na varanda de castigo e por isso ele está latindo, tá? Vamos lá continuar para o próximo slide. 4. A massa de fósforo branco obtida quando se aquece 1860, então a massa de P4, né? Na verdade, a massa de P4 com rendimento de 80%, né? 80% de efetividade, ela é 297,6 gramas, né? E a massa de fosfato de cálcio, Ca3PO4, né? Nós temos 1860 gramas. Ok? Então, vamos checar isso aí, se é verdade ou não. Tá? De maneira geral, voltando lá no na nossa equação, nós temos 2 mol, né, de fosfato de cálcio formando 1 mol de P4. Então, tenho aqui 2 mol formando 1 mol. Só que 1 mol de fosfato de cálcio corresponde a 310 gramas. Então, tenho 2 vezes 310 gramas, né? E 1 mol de P4 corresponde a 124 gramas. Tá? Então, aqui eu tenho 2. Não estou mostrando o quadro branco. Vamos lá, quadro branco. Aqui eu tenho, né, 2 mol de fosfato de cálcio para 1 mol de fósforo branco. Né? 2 mol está para 1 mol. Assim como 2 vezes 310 gramas está para 1, não preciso multiplicar, né, vezes 124 gramas. Se eu tiver 1860 gramas, tá, eu vou ter uma quantidade correspondente a X. Posso simplificar 310 com 1860, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 6. Posso simplificar 2 com 6, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então, tenho 1 vezes x igual a 124 vezes 3. Então, x igual a 372 gramas. Né? E se eu multiplicar pela efetividade, que é o rendimento da reação, que é 80%, eu vou ter um x correspondente a 297,6 gramas. Então, a afirmativa 4 também é verdadeira. Tá? Nós ainda temos a afirmativa 5, então vamos voltar lá no slide. A afirmativa 5, a distribuição eletrônica do átomo de cálcio no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3
P5, não. Na prova era 3P6. Digitei errado aqui, gente. Cuidado, hein? Era 3P6. Mas, de maneira geral, não vai fazer diferença. Por que, Walter, não vai fazer diferença? Tá? Porque o cálcio tem número atômico 20. Então, ele teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 de distribuição eletrônica, ok? Então, a afirmativa 5 ela é falsa. Se a afirmativa 5 for falsa, né, nós temos verdadeiros apenas a afirmativa 2, né, a afirmativa 4, então o gabarito só pode ser letra B de bola, ok? Então, questão 39, B de bola. Próxima questão. Em épocas distintas, cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram cada um seus modelos atômicos. Tá? Então, eu estou falando sobre modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir. Tá? Eu transformei a tabela num texto e temos aqui 1. Átomos contêm espaços vazios. Tá? O que é isso, gente? Isso é uma característica muito importante, tá? Digamos assim, inovadora, que foi proposta por Rutherford, né? No experimento de bombardeamento da folha de ouro, da lâmina de ouro, Rutherford, né? Como a maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro, tá? Imaginou que havia um grande espaço vazio dentro do átomo e que esse espaço vazio, né, ou nesse espaço vazio estariam distribuídos os elétrons. Tá? Como um número muito pequeno, né, de partículas alfa eram rebatidas em mais de 90 graus, tá? Ele indicou que existia uma região dentro desse átomo muito densa e com carga positiva para poder repelir as partículas alfas. Então, o modelo atômico 1 corresponde ao modelo de Rutherford. Ok? Vamos voltar lá. Modelo 2, tá? Modelo 2 ele está falando sobre átomos maciços e indivisíveis. Então ele está falando ainda sobre indivisibilidade do átomo. Isso é característica do modelo atômico de Dalton, né? Então, dos modelos atômicos modernos, tá? Ou modelos científicos, né, propostos a partir de experimentos, Dalton é o único que propõe o átomo como sendo uma esfera maciça e indivisível. Vamos voltar lá. A afirmativa 3. Elétrons se movimentando em órbitas circulares em torno de um núcleo central. Beleza? Né? Isso acontece no modelo atômico de Rutherford. Mas ele inclui aqui, ó, a energia do elétron é a soma da energia cinética do movimento e da potencial. Tá? Então, ele está introduzindo um conceito de energia e diz também que essa energia não tem um valor qualquer. Eles são múltiplos de um quantum. Então, esse modelo atômico, ele é o modelo atômico característico de Niels Bohr. Né? Então, eu tenho aí 1 Rutherford, 2 Dalton, 3 Bohr. Vamos dar uma olhadinha lá nas nossas opções. Tá?
as opções são as seguintes, gente. Vou passar aqui para vocês. Letra A, Rutherford é o modelo 2? Não, Rutherford é o modelo 1. Né? A está fora. Rutherford é modelo 3? Fora. Rutherford é modelo 1? É. O Bohr é modelo 2? Não, está fora. Letra D, Rutherford é modelo 1? É. Bohr é modelo 3? É. Dalton é modelo 2? É. Então, a resposta certa só pode ser letra D, né? De dado, ok? Questão 41, né? Nenhuma novidade agora, até agora, né? Exceto essa novidade aí, radioatividade, que geralmente é um conceito que o pessoal trabalha quando dá atomística ou deixa para o final do conteúdo, né? Então, geralmente, eu, quando estou dando aula de Química Geral, falo sobre radioatividade no início, junto com modelos atômicos. Aí ele diz aqui, ó, que ao emitir uma partícula alfa, um isótopo radioativo se transforma em outro elemento químico. É claro, porque a alfa, né, ela tem carga e massa, e a carga vai transformar o número atômico de um elemento em outro, ok? A emissão de partícula beta por um isótopo radioativo de um elemento transforma também em outro elemento, né? Vejam aqui, ó, é claro que transforma também, porque a beta, né, tem massa 0, mas carga menos 1. Né? Então, necessariamente, ela não tem massa, mas tem carga menos 1. Então, altera o número atômico. Baseado nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos lá. Na desintegração, né, do urânio 92238, ele emite uma partícula, né, e forma urânio 93, né? Estranho, né? Estranho. Mas, vamos lá. Urânio 93234, ok? Isso ele diz que ocorre com a emissão de uma partícula beta. Tá, a gente vai checar. Vamos lá. Então, ele diz que eu tenho, né, urânio 92238 formando, né, eu vou chamar de elemento X, tá, para não ter problema. Formando o elemento X de número atômico 93, número de massa 234, tá? E ele diz que isso acontece pela emissão de uma partícula beta que tem carga menos 1 e massa 0. Vamos lá. 93 menos 1 dá 92. Mais 34 mais 0 dá 34. Então, para isso ser verdade, eu precisaria estar liberando, tá, 4 nêutrons para que essa equação fosse verdadeira. Logo, a 1 é falsa. Tá? Vamos lá observar a afirmativa 2. Já sabemos que a 1 é falsa. Afirmativa 2. Na desintegração do Pa81234, ele emite uma partícula, forma, né, urânio 82234, né? Eu prefiro chamar aqui, não sei se eu copiei errado, né, da internet, né, a prova, porque eu não tive acesso à prova física, né, eu achei as questões na internet, então não sei se ele colocou aqui certo,
né? Então vamos chamar aqui de X. Ok? Então, X82234 ocorre com a emissão de uma partícula beta. Vamos checar isso aí. Eu tenho PA 23481. Vou emitir uma partícula e vou formar um elemento X 23482. Tá? Vamos checar aqui se a emissão de uma partícula beta resolve isso. Vamos lá. 82 menos 1 dá 81. 81 igual a 81. 234 mais 0 dá 234. E aqui eu tenho 234 também. Então, a afirmativa 2 é uma afirmativa verdadeira. Vamos à afirmativa 3. A partícula alfa é composta de 2 prótons e 4 nêutrons. Opa! 2 prótons e 4 nêutrons. Vamos ver se isso é verdade. A partícula alfa, né? Carga 2, massa 4. Ele diz que é formado por 2 prótons. Próton tem massa 1, carga 1, mais 4 nêutrons, né? Massa 1, carga 0. Então, vamos checar. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 0, 0. Então, né, o número atômico seria 2. Tá? Ou o número de partículas positivas. Vamos mudar aqui para não ficar... P igual a 2. Beleza? E aqui eu teria, né, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. 2 mais 4, eu teria uma massa igual a 6. O número de prótons bate, mas a massa é diferente. Então, a afirmativa 3 ela é falsa. Ok? Vamos voltar lá para o enunciado. Temos aqui, ó, uma partícula beta tem carga negativa e massa comparável à do próton. Mentira, mentira. Tá? Isso é uma grande mentira. Até agora eu tenho A1 falsa. A2 ela é verdadeira. A3 ela é falsa. E agora a 4 apresenta uma grande falsidade. Né? Eu não preciso nem expressar para vocês, porque eu já fiz isso, né, na apresentação do quadro anterior. A partícula beta ela tem carga menos 1 e massa igual a 0. Tá? Então, a 4 é falsa. Afirmação 5. O urânio 238 pode sofrer um decaimento radioativo sequencialmente, tá? Emitindo sequencialmente 3 alfa e 2 beta, convertendo-se em rádio 88226. Vamos checar se isso é possível. Vamos lá, quadro branco. Urânio 23892, né? Ele diz que vai emitir 3 alfa, então 3 alfa, 4, 2, mais 2 beta, menos 1,
e 0, e mais rádio, 226 e 8. Vamos lá ver se essa igualdade é correta. 3 vezes 4, né? 238 igual a 12 mais 0 mais 226. Tá? 238 igual 226 mais 12, 238. Correto? Vamos lá, vem embaixo. 9 e 2. Tá? Vamos mudar aqui a cor. 9 e 2 igual 3 vezes 2, 6. 2 vezes menos 1, menos 2, né? Mais 88. 92 igual 6 menos 2, 4, mais 88. 92 é igual a 92. Né? Então, com isso, a afirmativa 5 ela é verdadeira. Temos verdadeiros a afirmativa 2, a afirmativa 5. Então, o gabarito só pode ser letra D. Ok? Vamos conferir lá. Aqui, ó, 2 e 5 verdadeiros. Então, o gabarito só pode ser letra D.